Arjuna disse: eu ouvi suas instruções sobre temas transcendentais confidenciais que você tão bondosamente me transmitiu, e agora minha ilusão se dissipou. Arjuna Vacha Madagunugra Vishnu Madanugrahaya Paramam Guhyam Adhyatma Sangitam Jatya Kotvam, desculpem, Jatvayokitam Vachastena Mohojam Vigato Mama. Tentar de novo. Vai ficar o programa inteiro aqui. Arjuna Vacha Madanugrahaya Paramam Guhyam Adhyatma Sangitam Jatyayokitam Vachastena Mohojam Vigato Mama. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 11, verso 1. Onde que eu estava com a cabeça? Estava lá com a cabeça, lá naquela irreligião lá. Eu vi o desenho aqui de Krishna e Arjuna, essa foto de Krishna e Arjuna. Lembrei daquela irreligião que eu frequentei 5 anos lá. É quando você frequenta um descaminho, você só perde inutilmente o tempo e adquire falso conhecimento. E eles nem para citar que essa foto aqui, né, esse desenho era do Bhagavad Gita como ele é. Escondem a verdade. Primeiro que eles nem sabem o que é verdade, né? Tinha o Mantra Gayatri, só deram só uma linha, eles sabiam só uma linha do Mantra Gayatri. Conhecimento furado, especulação, né? Já parei de falar, minha cabeça estava lá lembrando da perda inútil de tempo de 5 anos. Mas fazer o quê? Felizmente eu cheguei na fonte do conhecimento, né? Que é o Bhagavad Gita como ele é. Tá cheio de Bhagavad Gitazinho por aí, cada dia aparece mais. Mas aqui nós lemos todos os dias, enquanto Krishna deixar, o Bhagavad Gita como ele é. Na verdade nós nos banhamos nas águas purificantes do Ganges, do Bhagavad Gita todos os dias, enquanto Krishna deixar. Agora eu parei de falar. Nossa, tá louco, hein, Bimala? Primeiro você pergunta onde eu estava com a cabeça, que eu errei as tentativas de cantar o verso, e depois eu vou falar, já parei. Nossa, é hoje. Não é fácil não, viu? Este capítulo revela como a causa de todas as causas. Aí, tá vendo? Eu pulei Krishna. Nossa, tá vendo, Bimala? Você me apressa, se me apressa eu erro tudo. Tá louco, assim não dá, viu? Primeiro você pergunta onde eu estava com a cabeça, aí eu vou falar, você me corta. Vixe, não aumenta não, hein? Isso, abaixa. Não, nossa, é demais, viu? Muito alto, Bimala. Eu nem comecei o programa. É para ver se eu acordo. Vai ser difícil eu acordar, hein? Eu sou uma alma condicionada que está dormindo no colo da bruxa Maya, a bruxa da ilusão. Já parei. Este capítulo revela Krishna como a causa de todas as causas. Ele é até mesmo a causa do Mahavishnu, e dele emanam os universos materiais. Tá vendo? Krishna não é uma encarnação, ele é a fonte de todas as encarnações. Isto foi explicado completamente no último capítulo. Isso aqui é uma máxima, Bimala. Tem gente que acha que Krishna... Como está aqui? Krishna é uma encarnação de Vishnu, né? Não, Krishna é a origem de tudo e de todos. Dele emanam tudo. Krishna é a causa de todas as causas e a única causa sem causa. Ponto final. Agora, quanto a Arjuna, ele diz que sua ilusão acabou. Isto quer dizer que Arjuna não pensa mais em Krishna como um mero ser humano, como um amigo dele, mas sim como a fonte de tudo. Arjuna está muito iluminado e está contente de ter um amigo como Deus, Krishna. Mas agora pensa que, ainda que ele aceite Krishna como a fonte de tudo, outros talvez não aceitem. Você viu? Quanto a Arjuna, ele diz que sua ilusão acabou. Por quê?
Quem conhece Krishna conhece todas as coisas como elas realmente são, né? Então, no nosso caso, quem conhece Krishna através do Bhagavad Gita, que não é diferente de Krishna. Krishna e o Bhagavad Gita é a mesma coisa, não tem diferença entre Krishna e as palavras de Krishna, entre Krishna e o nome de Krishna, entre a foto de Krishna, a imagem de Krishna. É por isso não tatuem Krishna no corpo, né? Porque Krishna e sua imagem não é diferente. Então imagina você indo com Krishna no banheiro, fazendo sexo ilícito com Krishna tatuado. Tatuagem de Krishna e Krishna é a mesma coisa. Então imagine, né? Você vai fazer o número 2, aquele fedor, e Krishna ali com você. Ah não, socorro. É ofensa, né? Levar Krishna nesses lugares. Leve Krishna na mente, no coração, né? Faça um altar na sua mente, no seu coração. Aí sim, instale Krishna no altar do seu coração, da sua mente. Aí sim. Tá, já parei de falar. Onde eu estava, Bimala? Você me corta, eu me perco. Ah, tá louco, hein? Aqui, ó. Quanto a Arjuna, ele diz que sua ilusão acabou. Por quê? Ele descobriu que Krishna não era só o primo e amigo dele. Krishna é o Deus Supremo, a causa de tudo, a origem de tudo, a causa de todas as causas e a única causa sem causa. Isso quer dizer que Arjuna não pensa mais em Krishna como um mero ser humano, como um amigo dele, mas sim como a fonte de tudo. Arjuna está muito iluminado e está contente de ter um amigo como Deus, Krishna. Mas agora pensa que ainda que ele aceite Krishna como a fonte de tudo, outros talvez não aceitem. Assim, para estabelecer a divindade de Krishna para todas as pessoas, neste capítulo ele pede a Krishna que mostre a sua forma universal. Só Krishna pode mostrar a forma universal que está descrita com os detalhes nesse capítulo 11. Na realidade, quando uma pessoa vê a forma universal de Krishna, ela fica assustada, como Arjuna ficou. Mas Krishna é tão bondoso que depois de mostrá-la, ele se converte outra vez em sua forma original de 2 braços. Arjuna concorda com o que Krishna diz várias vezes. Krishna fala com Arjuna simplesmente para beneficiá-lo. E o Bhagavad Gita é para isso, para beneficiar todo mundo em todas as épocas, em todas as eras, em todos os planetas, em todos os incontáveis universos. E Arjuna reconhece que tudo isto lhe está acontecendo por graça de Deus, Krishna. Ele agora está convencido de que Krishna é a causa de todas as causas. Porque experimentou a verdade absoluta, Deus, Krishna, o Pai de todos, o Deus único, a causa de todas as causas, é para ser experimentado. Como você experimenta um doce, né, um sorvete, uma comida, então Deus é para ser experimentado e não só teorizado. Por isso aqui o Bhagavad Gita é a ciência transcendental de Deus. E ciência de verdade passa por 3 etapas. Que a Bimba Bento está fazendo efeito, hein, Bimba? Escorregou uma palavra diferente aí, etapas, olha. Então, existe a teoria, existe o experimento prático e existe o resultado prático. Isso é ciência. Então, no Bhagavad Gita você encontra a teoria completa sobre Deus, você faz experimentos com a verdade absoluta e você experimenta o resultado, que é Krishna, a causa de todas as causas. E Arjuna experimentou isso e agora ele está convencido de que Krishna é a causa de todas as causas e está presente no coração de todo mundo como a super-alma. Então o vidente é assim, né? Vidente de verdade, e vidente de verdade e da verdade é aquele que vê através dos olhos das escrituras. E a única escritura falada e escrita pessoalmente por Deus é o Bhagavad Gita como ele é. Parei já, tá bom? Não precisa nem tocar o búzio, já parei. Vou tomar água.
Tá, vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Onde nós paramos, hein? Deixa eu centralizar a letra aqui, Bima. Antes que você comece a dar bronca, paramos onde? Na página 16 já estamos. Professor Kotovsky pergunta o que acontece. O que acontece? Deixa eu ver aqui. Calma, estou tentando achar aqui onde está o que acontece. Suas marcações. Achei. Está aqui, ó. Professor Kotovsky pergunta: o que acontece, por exemplo, se alguém não é um estudante, mas um jovem trabalhador ou um jovem filho de um fazendeiro? Acaso ele renuncia a toda a sua vida e se juntaria à sua comunidade em um determinado centro? Como se manteria ele em sua vida diária, na vida material? E Prabhupada responde: como eu lhe disse, esta propaganda destina-se a criar sacerdotes brahmanas em todo o mundo, porque o elemento sacerdote brahmana está faltando. Alguém que venha seriamente até nós tem de se tornar um sacerdote brahmana, e por isso deve adotar a ocupação de um sacerdote brahmana e abandonar a ocupação de um governante ou de uma pessoa de classe baixa, artista ou trabalhador. Está vendo? O Hare Krishna é uma escola de mestres. Sacerdote brahmana é um mestre de verdade. Mas é por isso que eu fui expulso, Bima. Estou brincando. Não fui expulso, não. Fui convidado a tomar a segunda iniciação. Tá, você tem que botar a gente no meio. Ah, para com isso. Vai. Nossa, bicho, que coisa. Ah, tá louco, que mania. Onde eu estava? Ah, tá. Prabhupada falando que alguém que venha seriamente até nós tem de se tornar um sacerdote brahmana. E por isso deve adotar a ocupação de um sacerdote brahmana. Abandonar a ocupação de um governante ou de uma pessoa de classe baixa, um artista ou trabalhador. Mas como eu sou um Shudra, né, Bimala? Um Shudrão, uma classe baixa, então cá estou eu. Mas se alguém quer manter a sua profissão e também ao mesmo tempo compreender o nosso movimento Hare Krishna, isso é permitido. Temos muitos professores que seguem o nosso movimento. Há o professor Howard Wheeler, da Universidade do Estado de Ohio. Ele é meu discípulo, ele está continuando o seu professorado, mas quase todo o dinheiro que ele recebe ele gasta para esta consciência de Deus, Krishna. Os devotos casados que vivem fora da comunidade devem contribuir com 50% de sua renda para a nossa sociedade, manter 25% para a família e 25% para emergências pessoais. Mas o Senhor Krishna Chaitanya ensina que não importa que a pessoa seja um chefe de família, ou um renunciante, ou um sacerdote brahmana, ou uma pessoa de classe baixa. O Senhor Krishna Chaitanya diz que qualquer pessoa que compreenda a ciência de Deus, Krishna, torna-se mestre espiritual. Tá vendo, Bimala? Não entendi nada. Por isso não sou mestre espiritual, não sou devoto. No nosso perfil tá aí, ó, para ninguém se enganar com a gente, né? Sou apenas uma pessoa comum que lê os livros de Prabhupada aqui na rádio. Simplesmente assim. Simples assim, né? Eu sou um leitor latino-americano, sem dinheiro no bolso, sem já parei de falar. Então o Senhor Krishna Chaitanya diz: qualquer pessoa que compreenda a ciência de Deus, Krishna, torna-se mestre espiritual, independente de sua posição social. As verdadeiras... Eu vou printar isso aqui, tá bom? Então tá bom. Estou printando, calma, Bino, ele está pensando. Eu já falei para ele printar, agora ele resolveu. Eu sou mais lento que ele. Tá bom. Parecido com o computador português, não tem memória, tem uma vaga lembrança. Estou brincando. Daqui a pouco vem um português aí da bronca. Qualquer pessoa que compreenda a ciência de Deus, Krishna, torna-se mestre espiritual. As verdadeiras palavras para esta citação em Bengali são Kiba Vipra Kiba Niyasi Shudra Kenenaya.
O senhor entende um pouco de Bengali? E o professor Kotovsky fala, um pouco. E Prabhupada fala, sim, como uma vibração. Qualquer um que compreenda a ciência de Deus, Krishna, pode se tornar um mestre espiritual. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 8.128. Prabhupada mata a cobra e mostra o pau, Bimala. Professor Kotovsky fala, mas por criar sacerdotes brahmanas de diferentes classes sociais da sociedade, o senhor nega a antiga prescrição das escrituras hindus? E Prabhupada fala, não, eu a estabeleço. Professor Kotovsky fala, de acordo com todas as escrituras, os Puranas, etc., todos os membros de uma dessas 4 classes têm de nascer dentro dela. E Srila Prabhupada fala, não. E o professor Kotovsky fala, esse é o fundamento de todos os Varnas. E Prabhupada fala, não, me desculpe. E o professor Kotovsky fala, o fundamento de todos os Varnas, 3 pontinhos. E Prabhupada fala, o senhor está falando incorretamente. Com todo respeito, eu tomo a liberdade de lhe dizer que o senhor está falando incorretamente. No Bhagavad Gita 4.13 se afirma, essas 4 ordens de sacerdotes brahmanas, de governantes, comerciantes e classe baixa, foram criadas por mim de acordo com a qualidade e o trabalho. Não se faz menção de nascimento. Poxa vida, hein? Falou tudo agora, hein? Acabou com os argumentos do professor Kotovsky. E o professor Kotovsky fala, concordo com o senhor que isso foi adicionado por sacerdotes brahmanas posteriores, que tentaram perpetuar essas qualidades. E Prabhupada fala, isso tem destruído a cultura védica. Caso contrário, não teria havido necessidade da secessão de parte Índia em Paquistão. Não apenas isso, mas do ponto de vista histórico, todo este planeta era Bharatavarsha e era controlado por uma única bandeira até a época de Maharaja Parikshit. Depois foi gradualmente parcelando-se. Esta é a história. Posteriormente separou-se o Paquistão, de forma que atualmente Bharatavarsha está aleijada, tendo se transformado em pequeno pedaço de terra. Entretanto, segundo a escritura védica, todo este planeta chama-se Bharatavarsha. Antigamente ele chamava-se Ilavrita-varsha, mas desde que o imperador Bharata o governou, ele passou a ser chamado Bharatavarsha. Assim, esta cultura, a consciência de Deus, Krishna, sempre existiu. Considere qualquer religião, cristã, maometana, judaica, são religiões de no máximo 2 a 3 mil anos de existência. Mas o Senhor não pode remontar ao começo desta escritura védica. Portanto, ela é chamada de Sanatana, em português eterna. Esta cultura é para toda a sociedade humana, não é uma fé religiosa. A fé religiosa o Senhor pode mudar, mas o verdadeiro Dharma o Senhor não pode mudar. Tente compreender Krishna. No Bhagavad Gita 18.66 ele diz, abandona todas as outras formas de religião e simplesmente rende-te a mim. Esse é o dever que o próprio Deus falou e passou pessoalmente para todo mundo. Abandona todas as outras formas de religião e simplesmente rende-te a mim. Isso é verdadeiro conhecimento, render-se ao Senhor Supremo Krishna. O Senhor ou eu, qualquer um, é rendido a alguém. Isso é um fato. Nossa vida baseia-se na rendição, não é assim? O Senhor concorda com este ponto? E o professor Kotovsky fala, até certo ponto temos de nos render. Para aqui, Bimala. Poxa vida, agora que está ficando interessante. Mais interessante, né? Não, tudo é interessante. E cada vez mais. Tá, vamos parar aqui, onde vai entrar esse ponto de rendição. Página 17, professor Kotovsky fala, até certo ponto, tá bom? Então anota aí. Mas você que não quer esperar, esse livro
A Ciência da Autorrealização, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e o Bhagavad Gita como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Bhagavad Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já está abrindo, já abriu, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí, já aparecem as opções luxo, econômica e usada no sebo se tiver em estoque. Você clica aí numa das três opções, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Agenda, tá? Vamos lá na agenda. F5 para variar. Nossa, Bimala, nunca tá atualizada essa agenda, hein? Socorro, Krishna. Balarama, Arada, que cruz pesada. Ah, tá aqui, ó. Neste dia 3 de maio, sexta-feira, Vrindavana Dasa Thakur, devoto favorito de Deus, faz aniversário de desaparecimento que é comemorado por todos os devotos de Krishna no mundo inteiro. E para você conhecer um pouquinho sobre ele, vamos ler agora na krishnafm.com.br uma biografia de Vrindavana Dasa Thakur. Em sua infância, Narayani Devi, sobrinha de Shrivasa Pandita, ficou louca de amor por Deus, Krishna Prema, ao receber a misericórdia de Shri Gauranga Mahaprabhu, o Senhor Krishna Chaitanya. Mais tarde, ela deu à luz a Vrindavana Dasa Thakur, que era o último discípulo do mestre Shri Nityananda Prabhu. Por ordem de seu mestre espiritual, ele escreveu o livro Chaitanya Bhagavata. É praticamente lei entre devotos de Deus, escritores como Shri Rupa Goswami, Shri Sanatana Goswami, Krishnadasa Kaviraja e Vrindavana Dasa Thakur, manterem-se nos bastidores. Eles nunca mencionam nada sobre sua linhagem familiar ou história pessoal. Os autores dos versos mais bem escritos e mais prazerosos coligidos no Padyavali de Srila Rupa Goswami permaneciam desconhecidos. Durante o século XVI, livros inteiros de excepcional prosa e poesia transcendentais foram escritos por devotos de Deus sem vaidade, que preferiam permanecer anônimos. Não vou nem comentar nada, Bima. Hoje tudo tem dono, né? Todo mundo quer pegar os direitos autorais aí e quer se fazer dono, às vezes nem é dono e se faz dono, tá? Já parei de falar. Eu falei que não ia falar nada, tá bom. Durante o século XVI, livros inteiros de excepcional prosa e poesia transcendentais foram escritos por devotos de Deus sem vaidade, que preferiam permanecer anônimos. Sentindo a maior humildade, tais escritores se expressam somente em relação a seus mestres espirituais. Krishnadasa Kaviraja glorifica seus mestres espirituais no final de cada capítulo do Sri Chaitanya Charitamrita. Shri Rupa Raghunatha Padejara Asa Chaitanya Charitamrita Kare Krishnadasa. Em português, orando aos pés de lótus de Shri Rupa e Shri Raghunatha, sempre desejando a misericórdia deles, eu, Krishnadasa, narro o Shri Chaitanya Charitamrita seguindo seus passos.
E essa coleção Sri Chaitanya Charitamrita é o doutorado da ciência do amor a Deus. Srila Krishnadasa Kaviraja Goswami mostra sua suprema admiração e gratidão honrando Vrindavana Dasa Thakur com o apelo Vyasa, a encarnação literária de Deus. No Chaitanya Charitamrita Antyalila 2082, Vrindavana Dasa Thakur é o devoto favorito do Senhor Nityananda. É por isso... Não é por isso, Bimala. Precisa revisar esses textos. Uma hora tem que ter acento, não tem, hora que... já parei de falar. Não, a senhora tem razão. E por isso ele é o Vyasadeva, a encarnação literária original ao descrever os passatempos de Shri Krishna Chaitanya. Como Srila Vyasadeva, a encarnação literária de Deus, contou os passatempos de Shri Krishna no Bhagavatam e outros Puranas, Srila Vrindavana Dasa Thakur descreveu os passatempos eternos do Senhor Krishna Chaitanya no livro Chaitanya Bhagavata. O humilde coração de Krishnadasa Kaviraja transborda mais louvores de Vrindavana Dasa Thakur. Ouvir o Chaitanya Bhagavata destrói todo o infortúnio. Por ler o Chaitanya Bhagavata se pode compreender as glórias do Senhor Krishna Chaitanya e do Senhor Nityananda e se obter a mais alta perfeição do conhecimento, amor puro por Deus, Krishna Prema. Como um livro tão maravilhoso não poderia ser escrito por um ser humano, parece que o próprio Shri Krishna Chaitanya o falou pela boca de Vrindavana Dasa Thakur, de Srila Vrindavana Dasa Thakur. Ofereço milhões de respeitosas reverências aos pés de lótus de Vrindavana Dasa Thakur. Compilando um livro tão valioso, ele salvou todos dos ciclos de nascimentos e mortes. Chaitanya Charitamrita Adilila 8, 33 a 42. Em Mamagati, em Navadvipa, Vrindavana Dasa Thakur colocou no altar as formas de Deus, Nitai Gauranga e Shri Jagannatha-deva. Ele viveu ali como um mestre celibatário e adorou suas amadas formas de Deus no altar. Vrindavana Dasa Thakur tinha muitos discípulos, inclusive o celibatário Gopinata, um descendente de Shri Keshava Bharati. Os passatempos eternos de Deus, Krishna, Vrindavana Dasa Thakur, é Srila Vyasadeva, a encarnação literária de Deus. Seu túmulo sagrado Samadhi fica na área dos 64 Samadhis. E agora só resta glorificar, essa encarnação de Deus, Bimala. Srila Vyasadeva ki Jai, Vrindavana Dasa Thakur ki Jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E agora, rápido, não perder tempo, tá bom. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Nudiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhakti Bhavati Naistike. Não consigo mais depressa, Bimala. Krishna Balarama Arada, que cruz pesada, viu? Mais uma para me apressar, mas para ficar pressionando. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo O Senhor Krishna mostra a forma universal. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Sahitam
Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagapate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Não, esse negócio de andar depressa não dá certo, Bima. Tem que ir com calma, na bondade. Bondade não é nada a ver com moleza. Você está falando dos devotos. Os devotos são espertos. Como que é? Speed. Speed. Os devotos não querem perder um minuto, né? Mas eu não sou devoto, Bima. Eu sou só amigo deles. Nossa, que pressa, tá louco aí, tá vendo? Só perdendo tempo, ó. Paramos na página 477, no começo. No começo no começo é a frase, tá bom. Tá vendo? Vamos devagar porque estamos com pressa, Bima. Senão tem que fazer tudo de novo. Tá aqui, ó, no começo. O propósito védico é buscado mediante 3 processos, através de Karma Kanda, Jnana Kanda e Upasana Kanda. Quando alguém atinge completamente a perfeita fase de Upasana Kanda, ele passa a adorar Narayana, ou o Senhor Vishnu. Quando Parvati perguntou ao Senhor Mahadeva, ou Senhor Shiva, qual era o melhor método de Upasana, ou adoração, o Senhor Shiva respondeu, vou ler a tradução em português. Adoração ao Senhor Vishnu é a fase máxima de perfeição, como foi compreendido por Devaki. Mas aqui Mãe Yashoda não realiza Upasana, pois ela desenvolveu transcendental amor estático por Deus, Krishna. Logo, ela está situada em posição melhor do que a de Devaki. Para mostrar isso, Srila Vyasadeva enuncia este verso, e Prabhupada cita o verso aqui. E em português, ao ingressar nos estudos dos Vedas para obter Vidya, conhecimento, o ser humano começa a participar da civilização humana. Então, continuando seu avanço, ele passa a estudar os Upanishads e obtém Brahma Gyana, compreensão impessoal da verdade absoluta. Daí segue avançando até Sankhya Yoga, para entender o controlador supremo, que é mencionado no Bhagavad Gita. Quando alguém entende que Purusha, em português, o controlador supremo, é Paramatma, ele está ocupado no método de Yoga. Mas Mãe Yashoda superou todas essas etapas. Ela chegou à plataforma na qual ama a Deus, Krishna, como seu querido filho, e, portanto, ela é aceita como estando na fase máxima de compreensão transcendental. A verdade absoluta é compreendida em 3 aspectos. Mas tamanho é seu êxtase que ela não se importa em entender o que é Brahman, o que é Paramatma ou o que é Bhagavan. Bhagavan desceu pessoalmente para se tornar o seu amado filho. Portanto, nada pode se comparar à boa fortuna de Mãe Yashoda, como declara Shri Krishna Chaitanya. A verdade absoluta, a suprema personalidade de Deus, Krishna, pode ser compreendida em diferentes etapas. Como o Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita 4.11, Yejatamam prapadyante tanstataiva bhajamyaham mama vatmanu vartante manushya parta sarvasha. Em português, de acordo com o grau de rendição a mim, eu recompenso alguém na mesma intensidade. Sob todos os aspectos, todos seguem o caminho traçado por mim, ó filho de Prita. Talvez alguém seja uma pessoa comum, um especulador, um meditador, ou então um devoto de Deus, ou um devoto Prema Bhakta. Mas a última etapa de compreensão é Prema Bhakti, como de fato foi demonstrado por Mãe Yashoda.
ou seja, amor puro por Deus, se tornar um verdadeiro amante de Deus, de verdade, né? Tendo ouvido sobre a grande fortuna de Mãe Yashoda, Parikshit Maharaja perguntou a Shukadeva Goswami: ó sacerdote Brahmana erudito, a suprema personalidade de Deus, Krishna, mamou o leite do seio de Mãe Yashoda. Que atividades auspiciosas ela e Nanda Maharaja realizaram no passado, a ponto de alcançarem essa perfeição em amor estático? Normalmente, né, todo casal quer ter filhos, né? Normalmente é isso. Casamento é para isso, né? Se casa para ter filhos, fazer uma família. Agora imagine ter o próprio Deus como filho, o próprio Deus, o Espírito Supremo, a super-alma, vem e se transforma no seu filho, na sua filha. Imagine, né? Imagine a felicidade dessa família, Bimala. Então todos podem ter Deus como filho. É só se qualificar, né? Vai ser difícil, mas é possível. É só se tornar um devoto puro, uma devota pura, se tornar um verdadeiro amante de Deus, né? E aí o próprio Deus vem para ser o seu filho. Imagine, né, Bímola? Tem gente que acha até impossível se tornar um devoto puro. Agora imagine se tornar um verdadeiro amante de Deus, né? E receber Deus como seu próprio filho. Mãe Yashoda e Nanda Maharaja tiveram esse benefício. Como se afirma no Bhagavad Gita 7.16, Chaturvida Bhajante Man Jana Sukriti Norjuna, sem Sukriti, em português, atividades piedosas. Ninguém pode ficar ao abrigo da suprema personalidade de Deus, Krishna. 4 classes de homens piedosos aproximam-se do Senhor Krishna, mas aqui vemos que Nanda Maharaja e Yashoda suplantaram todos eles. Está vendo? Portanto, foi muito natural que Parikshit Maharaja perguntasse: que espécie de atividades piedosas eles realizaram em suas vidas passadas, dando-lhes a oportunidade de alcançar esta fase de perfeição? Evidentemente, Nanda Maharaja e Yashoda são aceitos como o pai e a mãe de Deus, Krishna. No entanto, Mãe Yashoda era mais afortunada do que Nanda Maharaja, o pai de Krishna, porque Nanda Maharaja às vezes tinha de se afastar de Krishna, ao passo que Mãe Yashoda, a mãe de Deus, Krishna, não se separava de Krishna nem um momento sequer. Desde a lactância de Krishna até sua infância e de sua infância à juventude, Mãe Yashoda vivia na companhia de Deus, Krishna, achando que não era Deus, achando que era o filhinho comum dela, né? Mesmo quando estava crescido, Krishna costumava ir a Vrindavana e sentar-se no colo de Mãe Yashoda. Logo, não podia comparar-se à fortuna de Mãe Yashoda e foi bastante natural para Parikshit Maharaja interessar-se em saber por que Yashoda Cha Mahabhaga. Está aqui assim, Bimala. Agora, bom, a gente vai ouvindo, a gente vai entender, né? Embora Krishna estivesse tão satisfeito com Vasudeva e Devaki, que foram os genitores, entre aspas, né, de Krishna, Mãe Yashoda e o pai, né, Bimala, eram pais adotivos por força do destino, né? E quem faz o destino é Deus, Krishna. Então Krishna queria os passatempos infantis com Mãe Yashoda e Nanda Maharaja. Tá, vamos parar aqui. Onde vai... Não vai dar nem tempo de ler esse verso, é grande, né? Então vamos parar na página 480. É canto 10, capítulo 8, verso 48. Mas você
que não quer esperar, entre agora no nosso site Krishna FM, página 480, Bímola, já falei. Página 480. Não era para falar o canto 10, capítulo 8, verso 48. Tá bom, então retiro o que eu falei. Tá, página 480. Você que não quer esperar o próximo programa, entre agora no nosso site krishnafm.com.br, que na primeira linha está lá de graça essa coleção Śrīmad Bhagavatam para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, está rodando, está abrindo, já abriu. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis. Deixa eu ver até se está funcionando, se não mudou o link. E está disponível até o canto 11, volume 1. Poxa vida, até o canto 11, volume 1. Logo, logo conclui. São 12 cantos, né? 18 mil versos. É uma coleção grande, meu amigo. Aqui tem todo o conhecimento detalhado sobre Deus, a criação, tudo que você precisa saber sobre Deus, a criação de Deus, quando começa, quando acaba, por que é mantido, por que isso, por que aquilo, como se formou a água, a terra, o ar, o fogo, como se formou os elementos, tudo detalhado e que satisfaz, um conhecimento que satisfaz todos que leem. Não é como outras escrituras que enche cada vez mais as pessoas de dúvidas. Tá, já parei de falar. Tá, disponível até o canto 11, volume 1. Tá bom? Então tá bom. Qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então o que nós vamos fazer, Bímola? A parte que eu mais gosto. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Peraí, deixa eu baixar o brilho da tela. Esse negócio de ficar pressionando, apressando, não dá certo não, Bímola. O computador é lento, eu já sou lento, o computador é lento. Aí você fica apressando, você quer que as coisas vão depressa, não vai, atrasa mais ainda. Cachorro velho. Cachorro velho não aprende truque novo, você não entendeu ainda? Calma. Trocar o óculos. Não dá para falar agora das aulas de Prabhupada, Bim. Lá, socorro, amanhã a gente fala, no próximo programa a gente fala. Espera aí. Deixa eu encaixar o livro aqui. Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. É muito detalhista. Tá bom, Bima. O culpado sou eu. Página 75. Tamal. Não, tá tudo bem. Tamal é o nome do devoto aqui, Bímola, que vai ser citado, falado. Página 75, Tamal. Aqui, ó. Vamos lá, deixa eu tomar água. Já tomei, eu vou tomar de novo então. Agora vai. Tamal Krishna chegou de Los Angeles e, além de supervisionar uma boa parte da construção, passou a sair diariamente com os devotos para cantarem Hare Krishna nas ruas e venderem revistas de volta ao Supremo. Jamuna tecia cortinas desde a manhã até a noite. Ishana, Shamasundara e outros trabalhavam toda hora possível na reforma, e todo dia Prabhupada percorria o prédio para ver o progresso.
Faltando apenas uma semana para a inauguração, Shama Sundara ainda trabalhava no teto do templo, que os devotos chamavam de um barco de ponta cabeça. Ele nem sequer começara o altar. Novamente, os demais devotos queixaram-se com Prabhupada que Shama Sundara era lento demais. Tá vendo? Faz parte do meu time, Bimala, Shama Sundara. No quesito, lento demais. Só nesse quesito, o resto não, né? E ele era devoto, eu não. Porém, devoto e discípulo de Prabhupada, imagine. Porém, Prabhupada replicou: ele quer fazê-lo artístico, deixem-no fazer assim. E Shama Sundara, desta vez, por sua própria conta, pediu a George Harrison uma doação para o altar. George Harrison doou 2.000 libras esterlinas e Shama Sundara escolheu uma laje de mármore de senita, ocre, dourada e 2 lajes de mármore vermelho. E embora Prabhupada tivesse um par de deidades de Radha e Krishna esculpidas de madeira, medindo cerca de 43 centímetros de altura, ele não planejava utilizá-las. E o tamanho do altar que Shama Sundara construíra claramente exigia deidades maiores. Um dia um certo senhor Doyal telefonou, representando uma grande sociedade hindu em Londres. Ele ouvira falar que os devotos queriam deidades de Radha e Krishna e tinha um par que doaria. Ao ouvir esta notícia, Prabhupada enviou Tamal Krishna, Mukunda e Shama Sundara à casa do senhor Doyal para ver as deidades. Radha e Krishna eram de mármore branco e mediam mais de 90 centímetros de altura. Nunca antes os devotos haviam visto deidades de Radha e Krishna tão grandes e prestaram-lhe reverências. Ao voltarem para o templo e contarem tudo a Prabhupada, este disse: levem-me lá imediatamente. E Srila Prabhupada, acompanhado de Shama Sundara, Mukunda e Tamal Krishna, chegou numa caminhonete à casa do senhor Doyal. Prabhupada entrou na sala de estar e sentou-se. As formas de Deus cobertas por um pano estavam sobre uma mesa num canto. Tamal Krishna estava prestes a descobri-las quando Prabhupada interceptou: não, está bem assim. E Prabhupada sentou-se e falou com o Sr. Doyal, perguntando sobre o seu trabalho e de que parte da Índia ele viera, e a seguir foi apresentado à família do Sr. Doyal. Prabhupada e seu anfitrião conversavam enquanto os devotos ouviam. Swamiji, disse o Sr. Doyal, afinal, quero mostrar-lhe minhas deidades. Sim, replicou Prabhupada. Vê-las-ei em seguida. E Prabhupada começou a falar sobre a sua missão de consciência de Deus, Krishna. E após um curto espaço de tempo, o Sr. Doyal pediu novamente: por favor, dê uma olhada nestas deidades. Desse modo aproximou-se e descobriu Radha e Krishna. Oh, sim, disse Prabhupada, juntando as mãos respeitosamente. O Sr. Doyal explicou que encomendara as formas de Deus da Índia para o seu uso particular, mas no transporte, o minúsculo pedaço do dedo de Radharani se partira. Portanto, segundo a tradição hindu, as deidades não podiam ser instaladas. E Tamal Krishna disse Prabhupada, veja qual o peso dessas deidades. E Tamal Krishna, colocando uma de suas mãos sobre a base de Radharani e a outra ao redor de seu ombro, ergueu-a. Ah, não é muito pesada não, disse ele. Shama Sundara, disse Prabhupada, veja o peso de Krishna. Na realidade, as deidades eram pesadas para um homem carregar sozinho, mas os devotos entenderam a intenção de Prabhupada. Ah, nada mal, disse Shama Sundara, segurando Krishna a poucos centímetros da mesa. Sim, disse Prabhupada conclusivamente, acho que está tudo bem com elas, vamos levá-las. Temos nossa caminhonete. E subitamente Prabhupada estava partindo, seguido por seus discípulos, carregando cuidadosamente Radha e Krishna. Prabhupada agradeceu ao Sr. Doyal. Mas Swamiji, protestou o Sr. Doyal, que não estava preparado para esta saída repentina. Por favor, daremos um jeito de levá-las. Nossa sociedade levá-las-á. Mas Prabhupada já estava do lado de fora da porta, conduzindo seus homens para a caminhonete. Por favor, espere, insistiu o Sr. Doyal. Temos que consertá-las primeiro, e então vocês podem levá-las. Ah, dispomos de um homem entendido, disse Prabhupada. Ele pode consertar essas coisas, e Prabhupada garantia ao Sr. Doyal, e ao mesmo tempo orientava os seus discípulos.
Ele abriu a porta da caminhonete e Shyamasundara e Tamal Krishna entraram bem devagar, acomodando Radha e Krishna cautelosamente no interior do veículo. Tamal Krishna ajoelhou-se atrás para manter as deidades seguras, enquanto Shyamasundara dirigiu-se ao assento do motorista. Agora dirija, disse Prabhupada. E eles se foram enquanto Prabhupada da janela sorria para o Senhor Doyal e família que estavam parados, juntos, perto do meio-fio da rua. Shyamasundara dirigira apenas algumas quadras quando Prabhupada lhe pediu que parasse a caminhonete. Girando em seu assento, Prabhupada começou a oferecer orações. Govinda Haripusha Tamaham Bhajami. Ele olhou demoradamente para Krishna, que era branco com um discreto matiz azulado, e para a deidade delicada e alva de Radharani ao seu lado. Krishna é tão bondoso, disse ele. Ele veio desta maneira, então ordenou que Shyamasundara continuasse dirigindo lentamente de volta ao templo. Cautelosamente, Prabhupada supervisionou o transporte das deidades por seus discípulos até o segundo andar. Os devotos ficaram atônitos e extasiados ao verem Prabhupada em um estado de ânimo tão comovente, trazendo Radha e Krishna para o seu templo. Ele mandou que colocassem as deidades num compartimento acortinado de seu próprio quarto, e então sentou-se à sua escrivaninha. Prabhupada sorriu. Krishna pregou uma grande peça. Também no Mahabharata, disse ele, há incidentes em que Krishna prega peças. Um desses truques foi o de Krishna concordar em ficar ao lado do general, a quem primeiro ele visse pela manhã. Os dois generais adversos, Arjuna e Duryodhana, foram à tenda de Krishna de manhã cedo enquanto Krishna dormia. Eles concordaram em que um deles ficaria de pé próximo à cabeça de Krishna e o outro aos pés de Krishna, e que esperariam até Krishna acordar. Duryodhana escolheu ficar de pé próximo à cabeça de Krishna, enquanto Arjuna escolheu os seus pés. Krishna despertou e viu Arjuna. Aquela foi uma grande peça que Krishna pregou, disse Prabhupada. Analogamente, esta foi outra artimanha de Deus, Krishna. Ele contou como Krishna também trapaceara Mãe Yashoda quando esta tentara disciplinar Krishna. Ele saiu correndo e ela correu atrás dele e o pegou e tentou amarrá-lo com cordas. Mas cada vez que ela trazia mais cordas, disse Prabhupada, sempre faltava só um pouquinho. Krishna pode pregar qualquer tipo de peça. Pregou-se outra dessas peças hoje. Eles fizeram tanto esforço para trazer estas deidades para cá, achando que elas seriam para o seu centro hindu. Porém, todo o tempo Krishna queria vir aqui. Assim, este pequeno corte na mão da deidade, é só um truque de Krishna e nós a pegamos. Prabhupada, disse Mukunda, o senhor raptou Krishna. Sim, disse Prabhupada. Uma vez eu estava no banco e o gerente tinha um certo plano, mas eu ludibriei o seu plano. Por conseguinte, ele me disse, o senhor deveria ser um político, e Prabhupada riu. Então ficou grave e pediu aos devotos que não falassem sobre o incidente. Muitas pessoas não entenderiam como ele poderia instalar uma forma de Deus quebrada. Os devotos concordaram em guardar o segredo, mas não tiveram nenhuma dúvida de que o amor de Prabhupada por Deus, Krishna, era transcendental aos costumes hindus. Radha e Krishna tinham vindo para Londres por desejo de Prabhupada. Posso continuar? Como se vestem deidades tão grandes como estas? Perguntou Jamuna. Elas já estão vestidas. E Prabhupada disse, traga-me algum pano. Que tipo de pano, Prabhupada? Como devem ser as roupas? Como nos quadros, replicou ele. Bem, existem muitos quadros diferentes, disse ela. Às vezes Krishna usa calças franzidas, e às vezes usa uma roupa sacerdotal e às vezes uma grande coroa. Krishna fica muito belo de laranjado, disse Prabhupada.
Assim, traga-me algumas roupas de sacerdotes de seda de cor amarela e alaranjada. Jamuna juntou 6 vestidos de seda com barras prateadas e douradas e Prabhupada indicou o desenho que queria e disse a Jamuna como arrumar as coroas. Restando apenas poucos dias para a cerimônia de instalação, Jamuna passou a trabalhar quase que continuamente em sua máquina de costura. Várias vezes ao dia, Prabhupada vinha ver o seu progresso. Shyamasundara completara a maior parte do altar, mas ainda faltava o altar do Senhor Jagannatha e o dossel sobre o trono de Radha e Krishna. Tanto o dossel quanto o altar do Senhor Jagannatha seriam sustentados por 4 pesadas colunas de madeira de mais de 1,80 de altura. 2 colunas traseiras apoiariam uma laje de mármore sobre a qual ficariam as deidades de Jagannatha, e 2 colunas na frente sustentavam agora o grande dossel de veludo de Radha e Krishna. As colunas eram grandes e pesadas. Shyamasundara chamou-as de colunas pernas de elefantes. As colunas agora postavam-se no altar, embora Shyamasundara nem tivesse tido oportunidade de fixá-las. No dia anterior à instalação, Shyamasundara sucumbiu de estafa no 2º andar. Nossa, que calor, Bímola. Deixa eu aumentar o vento aqui, peraí. Uma hora está de mais, uma hora está de menos esse ventilador. Socorro, Krishna. No dia da inauguração, muitos convidados, especialmente indianos, lotaram o templo em resposta aos folhetos e aos anúncios. A Apple Records forneceram um florista profissional que decorara a sala com arranjos de flores. Dispunha-se de uma equipe da televisão BBC para fazer o videotape da cerimônia. Enquanto a maioria dos devotos faziam um canto e dança público de Hare Krishna, Prabhupada, atrás de uma cortina na outra extremidade do templo, banhava Radha e Krishna. O plano era que, após a cerimônia de banho, colocar-se-iam as deidades sobre o altar e Jamuna as vestiria. Uma vez vestidas e entronizadas, a cortina abrir-se-ia para que todos os convidados contemplassem Shri, Shri Radha e Krishna. Prabhupada discursaria e então todos participariam de um banquete. Porém, devido ao descuido de Shyamasundara, a instalação quase se tornou um desastre. Prabhupada terminara de banhar as deidades de Radha e Krishna e estas foram colocadas sobre o altar de mármore, quando subitamente as colunas pernas de elefante oscilaram. O dossel acima das deidades começou a vir abaixo. Ao ver o perigo, Prabhupada pulou para o altar e agarrou as pesadas colunas numa fração de segundos. Com grande força ele manteve os 2 pilares da frente no lugar. "Tirem isso daqui!" gritou ele. Enquanto os braços de Prabhupada protegiam as deidades, os homens retiraram o dossel e então cada pilar foi carregado por 2 homens. Ao Hare. As deidades permaneceram intactas. Enquanto Prabhupada estava por detrás da cortina resgatando Radha e Krishna, do outro lado da cortina os convidados e os repórteres esperavam o desvendamento das deidades. Alheios aos contratempos, os visitantes apenas viram homens saindo de trás das cortinas carregando grandes pilares e um dossel. A equipe de filmagem da BBC começou a filmar o dossel e os pilares enquanto os referidos homens surgiam provindo de trás da cortina, julgando-os fazerem parte de uma procissão cerimonial. Os poucos devotos atrás da cortina com Prabhupada ficaram aturdidos. Mas agora não havia tempo nenhum para desculpas ou explicações. Jamuna vestiu as formas de Deus enquanto Prabhupada a apressava. Quando tudo estava finalmente pronto, Prabhupada abriu a cortina principal, revelando ao templo, repleto de convidados, as graciosas formas de Radha e Krishna. Um devoto começou a oferecer adoração a eles, enquanto Prabhupada, usando um chadar alaranjado e uma guirlanda de cravos vermelhos, ficou de pé ao lado, olhando com toda reverência para Radha e Krishna, como aquele que os adora e os protege.
Isto era a culminância de meses de esforço. Na realidade, anos de planejamento precederam aquela ocasião auspiciosa. Há 100 anos, Bhaktivinoda Thakur ansiara pelo dia em que a consciência de Deus, Krishna, chegaria à Inglaterra, e Srila Bhaktisiddhanta Saraswati também desejara isso. Agora que um templo autorizado de Radha e Krishna pregava a consciência de Deus, Krishna, em Londres, era uma ocasião histórica para os devotos de Deus da Gaudiya. Uma ordem antiga dos mestres anteriores se cumprira. Prabhupada enviara convites para vários de seus irmãos espirituais na Índia. Naturalmente nenhum deles fora capaz de vir, mas pelo menos devem ter se comprazido de saber que este sonho de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati fora realizado. Prabhupada estava com 73 anos. Até agora ele abria 21 templos em 3 anos. Recentemente dissera a alguns de seus discípulos que deveriam tentar formar um corpo administrativo para a ISKCON, para aliviá-lo da administração e permitir-lhe concentrar-se plenamente na apresentação da literatura consciente de Deus, Krishna. Poder-se introduzir esta literatura nos lares, escolas e faculdades do mundo inteiro para o benefício de todos. Ele viveria para sempre nesta literatura. Ele não sabia quanto tempo mais lhe restava neste mundo, dizia, mas desejava continuar servindo o seu mestre espiritual, bem como tentando satisfazê-lo vida após vida. Não obstante, a despeito do desejo de Prabhupada de retirar-se do trabalho ativo e absorver-se em escrever livros, aqui estava ele instalando deidades em um novo templo e protegendo-as da desatenção de seus discípulos. Oh Hari, oh Hari, oh Hari. Não estivesse ele presente, a celebração teria sido um desastre. Tantos discípulos trabalhando arduamente e ainda assim necessitavam de sua orientação pessoal. A ISKCON Hare Krishna apenas começava a crescer. Prabhupada não queria abrir apenas 21 templos, mas pelo menos 108 templos. Suas viagens pelo mundo e impressão de livros estavam apenas no começo, e como tudo o mais, o número de discípulos aumentaria, o prestígio de seu movimento cresceria, e junto com isso a oposição dos ateus. A consciência de Deus, Krishna, crescia e Prabhupada estava na linha de frente. Vejo brilho por toda parte, dizia ele. Esta é a glória de Deus, Krishna. Ele se via como um servo de seu mestre espiritual. O futuro brilhante estava nas mãos de Deus, Krishna. Prabhupada mandou chamar Shyamasundara, embora a princípio ficasse zangado devido à ameaça de desastre do altar. Prabhupada admitiu que seus discípulos fizeram o máximo que podiam. O templo estava lindo, disse ele a Shyamasundara. Era bem do seu agrado. Então pediu que colocasse uma placa do lado de fora com letras em ouro num fundo azul. Templo Radha e Krishna. Este templo foi construído com muito esforço e trabalho por Shyamasundara Das Adhikari. No dia em que partiu de Londres, Prabhupada distribuiu alguns de seus pertences pessoais, tais como suéteres e mantos, entre os seus discípulos. Então desceu as escadas sozinho para ver as deidades no templo. Prostrou-se completamente no chão, oferecendo reverências por um longo tempo, e então levantou-se olhando para Radha e Krishna. Jamuna comenta: Prabhupada olhava para as formas de Deus com devoção plena. Ele amava aquelas deidades. Comentara sobre sua intensa beleza e como elas se completavam mutuamente, como às vezes Radharani parecia mais bela, mas com o rosto e os olhos de lua de Krishna brilhavam. Prabhupada me viu e disse, apoiando-se estritamente nos fatos: se você praticar o que lhe ensinei e seguir as instruções de como lhe ensinei a adorar as deidades de Radha e Krishna, se você ler os livros que imprimimos, isto será o suficiente para que você volte ao Supremo, para que você volte à morada eterna de Deus. Você não necessita aprender nada novo. Simplesmente pratique o que lhe ensinei, que sua vida será perfeita.
Então ele partiu, simplesmente partiu. Parar aqui, Bímola? Tá bom. Então vamos parar aqui no começo do capítulo 3, página 83, tá bom? Então tá bom. Bom, gente boa, você que não quer esperar, essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, é a próxima. Já aparece aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, você clica aí, encomenda sua, chega rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shimadusudan Gopala Govindara Shimadusudan Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe, Jayo Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe, Prabhupada 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 Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai, Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai, Prense Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai, Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai, Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jagannathapuri Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasime.